Querido irmão, querida irmã, um dia, uma data emblemática para a Igreja Católica, para nós cristãos que pertencemos à Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Isto tem uma importância enorme para nós, esta solenidade, porque ela diz por si só qual o nosso ponto de partida. Ela fala do nosso início, ela fala da nossa origem, ela fala dos nossos primeiros dias. Hoje, com tanta facilidade, abre-se uma pseudo-igreja. Inclusive, cada uma dessas é logo vinculada ao seu fundador. É natural. A Igreja de Jesus Cristo, ela tem também a sua história. E uma história que não dá para ser comparada com a de nenhuma outra organização que se proclama igreja. Isto é sério, é um ponto sério, queridos. Muitas pessoas não gostam de ouvir, mas isto é um ponto extremamente sério. Por quê? Porque Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. E ele escolheu aqueles que ele quis para colocar à frente desta igreja fundada por ele. Então, no meio deste evento, Jesus escolhe duas pessoas significativas, em contextos diferentes, em ocasiões diferentes, em culturas diferentes. Ele escolhe Pedro de Betsaida e Saulo de Tarso. Pedro, um pescador. Saulo, um perseguidor ferrenho dos cristãos. Um homem culto, diplomata, uma intelectualidade, enfim. Jesus chamou tanto um como outro. Após toda espécie de sofrimentos, selaram o seu seguimento a Jesus com o próprio sangue em Roma. Desde muito cedo, desde a aurora do cristianismo, que os cristãos veneravam a cidade eterna, Roma, porque ali estavam sepultos aquelas duas colunas da igreja. Ambos ali foram martirizados. Então, aquela cidade, ela teve uma importância muito grande para a história do cristianismo. É importante termos diante de nós esta história, este fato. Porque a nossa igreja, ela tem estes 2000 anos de história. Por exemplo, hoje, quando eu fundo aqui uma igreja, uma pseudo-igreja,
falo de Jesus, eu prego a salvação, eu prego, enfim, o batismo, essa coisa toda. Mas a minha distância de Jesus está longe demais. E além do que, não concordo, estou na contramão de muita coisa que Jesus ensinou. Não aceito Maria Santíssima, não aceito os apóstolos, não aceito os santos, não aceito nada daquilo que a Igreja de Jesus, fundada por ele, celebra. Como esta solenidade de São Pedro e São Paulo. Desde o segundo século, a liturgia coloca esta celebração unida. Desde o terceiro século. Então, é um ponto a ser considerado. Que distância estou de Jesus? Que distância estão de Jesus São Pedro e São Paulo? É o início. É o germe, é o começo, é o princípio. Então, isto para cada um de nós, com certeza privilegia-nos. Podemos dizer com todas as letras, a igreja a qual pertenço e a qual sou, ela é fundada por Jesus sobre a coluna, o fundamento dos apóstolos. E entre esses fundamentos, São Pedro e São Paulo realçam. Isto é muito importante. Mas não é tudo. Não basta. Não basta firmar a minha fé na historicidade, no tempo, no espaço. A minha igreja tem 2000 anos, fundada por Jesus Cristo, a igreja de Pedro, a igreja de Paulo, dos demais apóstolos, dos santos e santas, que muitos hoje, dizendo-se cristãos, ignoram. Não, isso não importa. Basta Jesus Cristo. Mas foi Jesus Cristo quem estabeleceu esses homens. O chamado de Pedro foi diferente do de Paulo. Mas a resposta de Paulo foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. É eu que estou falando contigo. Eu estou te chamando. Vai, entra na cidade. Foi o mesmo Cristo que chamou um e que chamou o outro. Isso é importante demais, queridos. Muitos rejeitando aquilo que Jesus escolheu, aquilo que Jesus quis, aquilo que Jesus estabeleceu. Mas é um outro ponto. Qualquer um pode fundar a sua igreja, a sua comunidade e falar de Jesus da maneira que quer. Então nós temos este referencial histórico, calcado no tempo, no espaço e um tempo que já vai-se 2000 anos. Mas não basta. O que tenho feito por esta igreja? Sou a igreja de Jesus Cristo? Sou a igreja de Maria Santíssima? Sou a igreja de São João Batista? Sou a igreja de Pedro e Paulo? Sou a igreja dos apóstolos? Estou fazendo a minha parte em relação a esta igreja? A pergunta de Jesus a Pedro, após a ressurreição,
A tríplice pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Essa pergunta não é uma pergunta estagnada. Aquele momento, aquela circunstância, e nem direcionada apenas a Pedro. Claro que ele tem uma responsabilidade maior. Mas é uma pergunta também para mim. Sidney, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Sidney, tu me amas? Ama a minha igreja. Essa igreja que é o meu corpo, eu sou a cabeça. Tu não pode dizer que amas-me se não amas o meu corpo. Não podemos dividir a cabeça do corpo. É uma coisa só. Isto é sério, meu irmão e minha irmã. O que tenho feito por esta igreja? Tenho amado, tenho obedecido, tenho respondido positivamente à pergunta de Jesus Cristo. Sidney, tu me amas? Que questionamento? Que questionamento este? Na solenidade de São Pedro e São Paulo, colunas desta igreja, somos todos nós convidados a pagar o preço do que significa ser igreja. Ser igreja não é aquilo que eu quero que seja igreja. Não é aquilo que eu vou ali no cartório, ajeito um estatuto, um CNPJ e já é uma igreja. Não. Por mais imponente que possa ser as suas construções, as suas edificações, e por mais multidões que possam aglutinar. As metodologias são várias para se identificar uma pseudo-igreja. Estou falando da igreja de Jesus Cristo. Estou disposto a subir a colina do Vaticano e ser colocado em uma cruz de cabeça para baixo. Isso é instigante demais, queridos. Pedro já ia morrer crucificado mesmo. Ele já estava lá para ser crucificado. Virem a cruz de cabeça, de ponta cabeça, porque não sou digno de ser crucificado como foi o meu Senhor. Isso é tremendo, queridos. Paulo, lá nas Três Fontanas, fora os muros da cidade, eu tive o privilégio, a honra de estar lá naquele lugar. De ver o cepo onde ele colocou a cabeça para ser decapitado. Lá nas Três Fontanas. Não resistiu. Entre aquele que perseguia, apaixonou-se por Jesus Cristo. Assim que Jesus apareceu-lhe às portas de Damasco. Queridos irmãos, queridas irmãs, que solenidade é esta que hoje temos o privilégio, eu, sobretudo eu, que na minha medida desprezei, humilhei, rejeitei, persegui, mas a misericórdia de Deus foi grande para comigo. A misericórdia de Deus alcançou-me as portas da minha Damasco. No monte da minha ignorância, da minha prepotência, da minha arrogância, a misericórdia de Deus alcançou-me. E hoje tenho o privilégio de com você, meu irmão, minha irmã, celebrar esta solenidade. Tenho o privilégio de hoje ter a certeza pertencer àquele corpo que verdadeiramente tem Cristo como a sua cabeça. Sejamos todos instigados, sejamos todos hoje provocados a querer ser
a igreja de Maria Santíssima, a igreja de Pedro e Paulo, a igreja de Francisco, a igreja de João Paulo II, a igreja de Leão XIV, a igreja de Bento XVI, a igreja de Pedro, de Lino, Clemente, Anacleto. Se é que falamos de ir para o céu, se é que falamos de obedecer às Sagradas Escrituras, se é que defendemos o princípio da sola Escritura, então sejamos igreja. Se é que essa mensagem que a gente prega tanto de Bíblia, de céu e de inferno, são verdadeiras, pensemos e raciocinemos. Porque muitos que se dizem cristãos estão literalmente contra a história da igreja. Estão exatamente contra aquilo que Cristo estabeleceu. Meu Deus, quando alguém diz, repita comigo, eu nego a Eucaristia, eu rejeito a Eucaristia, eu nego Maria Santíssima. Quem somos nós para excluirmos aquilo que Deus escolheu? Quem somos nós para separarmos aquilo que Deus uniu? Maria, ela está unida ao Espírito Santo, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, à Santíssima Trindade. Está unida aos apóstolos. Está unida ao seu Filho Jesus Cristo. Não dá para separar. Deste corpo igreja, Maria Santíssima é o membro mais eminente. E neste horizonte segue-se São Pedro, São Paulo, os demais apóstolos, que muitas vezes hoje para mim não tem importância, não valem de nada. Deixa isso para lá. Basta Jesus Cristo. Eu já tenho tudo. Eu não preciso da igreja. Basta a Bíblia. Mas todo mundo está fundando a sua igreja. E a cada momento um está fundando mais uma. Mas se não precisa da igreja, para que fundar a igreja? São incoerências. Temos o privilégio hoje, repito-me, redundo-me, e não deixo de insistir. Revejamos a nossa eclesialidade, a nossa fé em Jesus Cristo. E essa fé em Jesus Cristo passa por Maria Santíssima, passa por São Pedro, passa por São Paulo. Sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.